Olá, sejam bem-vindos ao Filme Prosa. Eu sou Lorena Montenegro, crítica de cinema, jornalista e roteirista. E hoje estamos aqui inaugurando, digamos assim, um quadro, né, na coluna, que é uma entrevista, um cineasta, no caso, uma cineasta, a Jorane Castro. Jorane, bem-vinda. Obrigada pelo convite, tudo bem. Então, a Jorane está aqui porque o filme dela, né, o primeiro longa-metragem da carreira dela, o Para Ter Onde Ir, vai estar estreando no domingo no Cine Estação, né? Fica ali na Estação das Docas. Eu vou explicar um pouquinho melhor no final do vídeo, porque nós vamos ter uma surpresa, né, para que vocês possam assistir ao filme. E o filme já foi exibido, na verdade, né, Jorane? No Cine Foi no Libero Luchardo, já foi. Ano passado ele ficou quanto tempo em exibição? Ficou 3 semanas, 4 semanas, eu acho, em cartaz. Bacana. E aí circulou festival? Sim, o filme fez mais de 20 festivais. Teve em vários países, Espanha, Portugal, França, Canadá, enfim, mais de 20 festivais, ganhou vários prêmios, acho que já Cita alguns prêmios que ele ganhou aqui Ele no ganhou Brasil. prêmio de melhor direção, melhor filme, melhor atriz. A Keila ganhou 2 prêmios de melhor atriz com esse filme, Aquele é Gentil. Teve melhor desenho de som, melhor fotografia, prêmios assim variados. Teve no Guarnicê, no Festival de Guarnicê, que é o Festival do Maranhão. Teve um filme, teve um prêmio, menção honrosa, que a gente ganhou em um festival de São Tomé e Príncipe, na África. Então, assim, tem vários prêmios, já foram 10 prêmios, só esse filme. Então, muito legal. É muito legal. E eu senti o teu orgulho não só pelo reconhecimento do filme, né? Mas o reconhecimento, por exemplo, do teu trabalho também, que é muito bacana, né? Que eu acho que vem coroar tudo isso, mas da Keila, que na verdade, para quem não sabe, a Keila Gentil foi vocalista do Gangue do Eletro, hoje tem uma carreira como cantora e se revelou também uma atriz super talentosa, graças a Jorane. Não, ela está super bem no papel, né? E, bom, é o papel de uma cantora, então talvez tenha um pouco de facilidade para ela, mas ao mesmo tempo é uma coisa que eu acho que ela tem essa natureza mesmo, ela consegue atuar, ela atua muito bem, ela leva muito a sério a proposta. Ela sempre estava com o texto bem decorado, sabia mais ou menos qual era o contexto, a gente conversava muito sobre a personagem, sobre essa constituição, né, do personagem, construção dos personagens femininos, que é sempre uma questão que a gente às vezes cai para o estereótipo, né? E a gente que cria personagens e essa criação desse personagem com a Keila passava muito por essas conversas do qual é a imagem da mulher que a gente quer. Então, mulher, cantora, de periferia, mãe, né? Ou seja, tem todos uma construção que a gente trabalhou junto e ao longo do processo criativo do filme. Foi muito legal. Uma construção colaborativa, que é algo que, na verdade, vem permear muito dessa produção contemporânea, principalmente quando a gente pensa, né, em filmes que são dirigidos por mulheres ou que têm personagens femininas, o quanto que é importante tu ter uma representação feminina afirmativa, né? Tu tem, por exemplo, selos que nem o Bechdel, né? Sim, que eu já expliquei um pouquinho aqui até, acho que foi no primeiro ou segundo programa. Ganhou, a gente tem o Bechdel. Que explicasse um pouquinho isso. Na verdade, o filme ele foi coroado, né? Como se ele passou e aí na prova com nota porque na verdade, alta. assim, a gente geralmente, o que a gente fala, assim, existe a questão do cinema feminino, né? Ou seja, de ter mais realizadoras, ter mais representatividade, né? Se a sociedade brasileira tem 51%, 52% de mulheres, a gente não vê essa mesma proporção, por exemplo, no mercado de cinema. A maior parte das pessoas que fazem cinema ou realizadores são homens. Então, criar um selo para incentivar e mostrar que não só na realização, mas também na construção da equipe, do roteiro, dos personagens, você pode também reproduzir um modelo de sociedade onde a mulher não é colocada como de fato ela é, ou seja, que ela tem, né, uma questão mais de ocupar um lugar da sociedade, a questão do lugar da fala, dela ter o seu lugar de fala. Então, isso eu pensei muito, isso foi uma coisa que foi muito trabalhada, tanto no momento que a gente escreveu o roteiro, como no momento dessa construção com as atrizes, né, porque eu acredito muito no trabalho colaborativo. Eu acho que todo mundo pode trazer alguma coisa para o filme. E tem também uma outra maneira de você pensar, por exemplo. A montagem do filme foi feita pela Joana Collier, que é uma grande, eu considero uma grande profissional. E ela
tem um discurso de que a montadora é autora também. Assim como tem, né, assim como tem a realizadora autora, tem a montadora autora e tem também a atriz autora. Ou seja, a atriz cria o seu personagem, criando e na criação desse personagem, ela também é autora. Então, essas coisas são bem interessantes para a gente refletir sobre essa produção contemporânea. Tem muita gente que não entende, né? Por exemplo, quando vê o nome das atrizes, às vezes, tanto em produções internacionais quanto nacionais, como produtora executiva, como produtora associada, né? É porque ela está realmente envolvida no filme de uma maneira que está permeando toda a cadeia produtiva, né? Exato. E aí eu acho que tem essas conexões que são muito bem-vindas. Agora, tem outra coisa também que é muito interessante, assim, te ouvindo falar, e aí eu penso logo nisso, que ano passado a gente teve, falaste da Ancine, né, que é a Agência Nacional de Cinema, a informação de que menos de 10% dos filmes nacionais foram dirigidos por mulheres. Sim. Quando a gente joga isso para o mercado internacional, sobe um pouquinho. 12% dos filmes lançados, distribuídos ano passado, foram dirigidos por mulheres. Sim. Então, assim, pensando que nós somos a maioria da população mundial, né, isso é uma dicotomia aí braba. Então, é uma coisa que a gente realmente precisa resolver, porque não é nenhuma questão de as mulheres querem aparecer, a quarta onda feminista, a gente vai dar agora, né, vez para elas, porque até é um nicho de mercado importante, mas aqui é uma questão mesmo de justiça social, até eu diria, né? A gente se sentir representada. Exato, ou seja, de você, e você também desafiar novos padrões de narrativa. Né? Ou seja, você tem, por exemplo, eu acho que tem uma grande né, presença massiva da estética aristotélica. Para quem não sabe, é aquela coisa do começo, meio e fim, do herói e do vilão, do protagonista e antagonista que fazem a história avançar. Então, ou seja, esse modelo... Final feliz e resolvido, tudo resolvido no final, tá tudo contadinho, já entendi quem casou com quem. Isso tudo, essa estrutura que a gente chama de aristotélica, porque ela tem base no trabalho... E foi validada por Hollywood? E Hollywood, então, é uma estrutura aristotélica que é reproduzida em todos os roteiros do mundo. Então, eu acho que não existe só uma maneira de contar a história. Então, quando você começa a introduzir pessoas que nunca fizeram filmes e eles entram para fazer uma estrutura, comprar uma estrutura narrativa, aí você vê que vai mudar, os paradigmas mudam. Né? Então, acho que você trazer uma outra história, uma maneira de contar uma história por mulheres, por negros, por indígenas. Eu vejo os filmes indígenas, eles não reproduzem esse modelo de narrativa. Porque eles têm uma tradição de oralidade, porque eles têm uma maneira de interpretar o mundo diferente. Então, quando eles chegam na produção de cinema, eles quebram todas essas regras que a gente está acostumado a ver. Né? E isso é maravilhoso, porque é um novo olhar, um novo pensamento, uma nova reflexão sobre o cinema, e aí você vai trazer isso a público. Então, por isso que eu sou a favor que todo mundo filme, que todas as classes sociais filmem, que todo mundo possa reproduzir, para a gente ter essa dinâmica. Sim. Toda. Muita gente tem uma compreensão, às vezes, muito rasa, por exemplo, da frase do Glauber emblemática, que é uma ideia, né, na cabeça, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, mas no final das contas, o que ele quer dizer é exatamente isso que tu estás dizendo. A gente tem 1000 maneiras de fazer filmes, né? E essa maneira de fazer um filme, de contar uma história, ela tem que se adequar, muitas vezes, à nossa realidade, à nossa proposta de vida, né? O teu discurso como artista, como pessoa, como ser político. Então, é preciso fazer essas adequações, né? Se, do contrário, tu está fazendo uma coisa, tu está fazendo um filme contando uma inverdade. Não é algo que é realmente autêntico. Porque tem uma questão aí, por exemplo, essa frase do Glauber, é uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Mas todo mundo parece que foca na história da câmera na mão e sai filmando qualquer coisa. Gente, tem uma ideia na cabeça, primeiro. Começa a frase, uma ideia na cabeça. Ou seja, o Glauber era o cara que preparava os roteiros dele com muita minúcia. Era um grande estudioso. Entendeu? Mas ele sabia, ele pesquisava, ele buscava. Então, a ideia, quando ele fala uma ideia na cabeça, quer dizer uma coisa pensada. Né? Não é uma coisa intuitiva que você sai com a câmera fazendo, eu vou ter uma ideia e vou... Não, era uma coisa pensada, elaborada, e aí você saía com a câmera na mão, que eu acho que tinha uma coisa mais dessa leveza, né? De você
E em Aquele período, realidade, né, do poder, tipo, a câmera diminuir, né? Principalmente por conta dos documentaristas e tudo, então tem essa... porque o cinema passou de um cinema engessado, de tripé, de estúdio, para o cinema de rua. E foi para a rua o cinema. E as câmeras eram menores, os filmes mais sensíveis. Então foi o cinema que tomou conta da rua. Tanto na Nouvelle Vague, quanto no cinema inglês, documentário, e como aqui no Brasil, no cinema novo. Então, a gente vê esse frescor, essa outra maneira de filmar. E eu acho que o Glauber, ele representa isso. E essa frase, eu acho que ela diz muito sobre isso, sobre essa maneira de você ir para a rua, como o Rossellini fez também, logo depois Claro. Depois da Segunda Guerra, enfim, todas essas questões de você pensar, isso volta à questão que a gente falou, é de você pensar do lugar de onde você está, do seu lugar de fala, de que você representa, né? Ou seja, o Glauber, ele é essencialmente um cineasta baiano, que olha o povo, que olha o público, que olha todas as religiões, né? que vê todos os sincretismos, todas as forças culturais brasileiras do interior, populares, sim. Entendeu? Então, ele tem tudo isso. Não, e para quem está assistindo, né, o filme Prosa, essa conversa com a Jorane, eu acho que até é bom refletir, seja você, enfim, uma pessoa que gosta de filme cinéfilo, ou seja alguém que está começando na área, ou que quer fazer cinema, é importante pensar que o cinema é uma profissão como qualquer outra, então ela exige, né, uma certa experiência, você estudar, né, você ter as referências certas até para saber e depois desconstruir mais na frente. Mas ela também não é só isso, ela é, acima de tudo, é um fazer artístico, né? E aí, pensando um pouco na tua trajetória, Jorane, e eu já tive, né, não só a felicidade de trabalhar com a Jorane, mas aprender muito com ela, porque eu tinha a direção dela, e assim, a Jorane tem uma dezena de filmes, mais de uma dezena de filmes aí, né? Eu não vou dizer quantas décadas ela tem de trabalho, porque ela pode ficar chateada de carreira, mas assim, ao longo dessa trajetória, como é que tu enxergas hoje esse momento que tu tá, né? Terminou o primeiro longa-metragem, pensando já em... Eu sei que tá tocando vários projetos aí, Sim. né? Enfim, tu não te deixa, muitas vezes, também acomodar, não, agora eu estou fazendo longa, eu vou fazer só esse tipo de longa, não, eu estou fazendo curta, documentário, eu estou experimentando formatos. Como é que tu enxergas agora o teu processo e esse momento? Porque, assim, eu vejo que, primeira coisa que eu gosto de filmar, eu gosto de me confrontar com as narrativas. Então, para mim é importante estar o tempo todo com um projeto novo. E eu acho que cada projeto pede o seu formato. Entendeu? Tipo assim, tem projetos que são formatos menores, e vai ser um filme mais curto. Tem projetos que são mais longos. Então, assim, depende, né? Cada história tem o seu tempo para ser contada. Mas agora eu estou envolvida com 2 longa-metragens, né? Ou seja, um documentário sobre o mestre Cupijó, que a gente está finalizando, e um outro que a gente vai iniciar sobre música paraense, um documentário sobre música paraense. E aí eu estou finalizando, ou seja, essa nova exibição do filme aqui em Belém, para mim é uma grande alegria, porque o filme foi feito em Belém, eu sou de Belém, a gente filmou com o elenco de Belém, a equipe toda de Belém. Então, é uma maneira de você mostrar para a sociedade esse lugar, né, o nosso lugar. Então, acho assim, e é toda a cultura paraense. De que maneira que até economicamente você traz um retorno para a cidade, para o teu entorno, mas também, né? Então, para mim, assim, eu estou muito feliz com isso. Estou muito feliz que ele seja exibido. E eu estou com esses outros projetos que eu estou tocando, né? Que o documentário musical é um nicho super rico, né? Principalmente no Brasil, enfim, a gente tem toda uma tradição de estar fazendo cada vez mais documentários muito bons, então tu vem logo com 2, né? Na verdade, sobre música. São 2 longas ou uma série? São 2 longas de... Não é série. Eu nunca trabalhei com série. Eu acho não pensa em trabalhar? Eu não sei, talvez. Eu penso em algumas coisas, mas eu não sei. Eu sempre, quando penso num formato mais cinematográfico... Talvez produzindo uma série, né? Produzindo uma série, elaborando, pensando. Podemos conversar sobre isso. Podemos. E quando tu vê as pessoas, por exemplo, tu pensas em ir lá no Cine Estação, olhar e ver como é que as pessoas estão reagindo? Porque é uma coisa que eu me confronto com o público daqui, né? Que eu enfim, tento dialogar toda semana e tento falar tanto de filmes comerciais quanto filmes mais alternativos, né, dessa dosada, mas eu fico pensando como é que eles recebem, para quem nunca viu, para quem não está acostumado,
filmes que são produzidos aqui, né, no Brasil, filmes que são produzidos aqui na Amazônia, com as pessoas falando da maneira que a gente fala, nos lugares que a gente frequenta, que a gente conhece, como é que essa relação que é quase, né, etnográfica, assim, esse Pois é, eu tipo. tento ir o máximo de vezes possíveis com o filme, né? Então, quando passou no Libra, eu fui, porque você cria um filme, você escreve, você filma, você monta. Quando você vai chegar para ver o filme, o público pode reagir completamente diferente. Tem coisas que ele vai achar engraçado e que eu não achava, e que, enfim, né? Então tem para você sentir de fato o filme termina na tela. Né? A trajetória do filme ela termina na tela, você tem que acompanhar. Então eu tento estar presente em quase todos os momentos, mas nem sempre é possível. Né? E aí, quando chega na tela, é um filme de Jorane Castro e do mundo. Exato. Aí já não é meu, porque ele foi distribuído não só em Belém, ele passou em mais de 12 capitais brasileiras, São Paulo, Rio, Brasília. São da O2 Filmes, né? O2 Play. O2 Play que é a distribuidora da O2, que é essa daqui, ó, essa logomarca. Então, então, ele passou em mais de 12 cidades, passou em Recife, passou em Fortaleza, passou em Salvador, passou em tantos lugares que, obviamente, eu não tinha como acompanhar. Né? E, ao mesmo tempo, é uma sensação assim, de que é o normal, né, na profissão. Você, quanto mais ganha espaços... o filme viajou mais do que eu, por exemplo. Ele foi para a Rússia. Mas eu não fui para a Rússia. Olha que é viajada. A Jorane já fez filmes, por exemplo, que nem Mulheres Choradeiras, que foi selecionado para Cannes, né? Produziu parte dele na França, produziu alguns filmes na França, trabalhou muito tempo lá. Trabalhei, Paris, filmei na África, filmei na Espanha, no México, filmei em vários lugares. Então, assim, não é... Assim, eu sou de Belém, eu me identifico com Belém, mas já andei por aí. E pretende, por enquanto, pelos projetos que tu estás listando, inclusive, continuar em Belém a minha incentivando ideia, a cena daqui mesmo. E pensar o cinema, né? Incentivar e pensar o cinema, porque eu acho que existe um debate sobre também qual é a nossa produção e como será essa nossa produção. O que é o olhar amazônico do cinema, né? Isso daí é uma grande questão, existe ou não existe? Assim como, né? Então, não sei se existe. Mas eu tenho, inclusive, pesquisa sobre isso, então acho que isso me interessa, são questões que me interessam. Verdade. E uma curiosidade, para a gente já encerrando esse papo que está maravilhoso, mas enfim, é só um bate-papo, não é um longa-metragem, ou enfim, né, uma série de conversas com cineastas. Jorane é filha da Edna Castro, né, que também vem a ser, enfim, uma das nossas grandes intelectuais e que foi documentarista, né? Durante muito tempo. Então, isso é algo que vem de berço, assim. Eu já era... Ela te deu a primeira câmera? Não. Eu já era ligada em cinema quando ela começou a fazer os filmes. Fotografavas também, né? Eu fotografava, então eu já tinha uma ligação muito forte com o cinema. Tanto que eu acompanhei as filmagens e tal. Ela tem um filme fotografado pelo Mário Cravo Neto, né? Ou seja, que é um dos grandes, né? Grandes fotógrafos, pelo amor de Deus. Então, ela tem também esses filmes, nesses filmes, ganhou prêmio em Brasília, o filme foi exibido em Gramado, ganhou prêmio na Jornal de Salvador, entendeu? Então, ela tem uma história que é super honrada, assim, eu tenho super orgulho, né, de ter 2 gerações de cineastas na família. Muito obrigada pela tua presença, enfim, espero que possas voltar mais vezes, não só aqui no Filme Prosa, mas no Roma News, né? E eu queria que você convidasse, então, as pessoas para irem assistir o filme no Cine Estação. Claro. Então, eu agradeço a conversa, foi ótimo. E, então, a gente está aguardando vocês. O filme vai estar em cartaz no mês de fevereiro inteiro, lá no Estação das Docas. É o cinema que chama Maria Silvia Nunes. É só perguntar pelo cinema. No Galpão C. No último galpão. E dizer assim, e tem às 16 horas e às 19 horas todos os domingos do mês de fevereiro. Né? O precinho é camarada, não é? É o precinho camarada. É R$12 inteira, R$6 meia. E está todo mundo esperando vocês, é importante. É um filme que foi feito em Belém, vocês vão reconhecer todas as ruas de Belém, Salinas, a estrada. Ainda tem isso, tem parte que foi gravada em Salinas, olha, que a gente esqueceu de falar aqui. É uma coisa assim, é uma história da gente. Então, na Vila da Barca também, tem uma parte na Vila da Barca. Então, acho que é legal, se vocês puderem vir, né, dar uma
conferida no nosso trabalho, vai ser bem legal. Um filme de mulheres, mas que não é só para mulheres, né? É para todos os seres humanos. E eu lembro que eu ia falar, aqui no final, lembra que eu fiz a chamada no começo, dizendo que a gente tem uma novidade, que na verdade nós vamos, a partir da semana que vem, estar sorteando alguns ingressos. Alguns pares de ingressos para as pessoas irem prestigiar, então, a exibição do Para Ter Onde Ir, tá? Fiquem ligados nas redes sociais do Roma News Oficial, que aí a gente vai estar divulgando direitinho, tá bom? Gente, obrigada. Até semana que vem e é isso.